O Senhor colocou um tema no meu coração e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Espírito Santo. Gente, eu confesso para vocês que eu sou suspeita para falar do Espírito Santo, porque eu sou apaixonada pelo Espírito Santo. Eu amo falar do Espírito Santo, eu amo a pessoa do Espírito Santo. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre quem é o Espírito Santo. Para isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de João, no capítulo 16. João, no capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo 5. João 16, a partir do versículo 5. A palavra de Deus diz assim: mas agora eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque eles não creem em mim, da justiça porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Do juízo porque o príncipe desse mundo já está julgado. Eu tenho muito ainda para falar para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvi e anunciará a você as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará porque vai receber do que é meu e anunciará isto a vocês. Tudo que o Pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Volta aí alguns capítulos, vai no capítulo 14 de João. A partir do versículo 16, ele diz assim, João 14, 16. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, porque ele habita com vocês, e ele estará em vocês. Não vos deixarei que fiquem órfãos, eu voltarei para junto de vocês. Pai, essa é a tua palavra. Deus, nós cremos na autoridade da tua palavra. Nós cremos que quando a tua palavra é liberada, Deus, os nossos corações alcançam um lugar de entendimento, de liberdade em quem o Senhor é. Por isso, Espírito Santo, nós te pedimos que a tua presença esteja sobre nós, que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria, de revelação, do pleno entendimento da tua vontade para nós. Espírito Santo, é impossível falar sobre quem tu és se o Senhor não quiser se revelar a nós. Por isso nós te pedimos essa tarde, se revele a cada um de nós, porque nós temos expectativa, anseio no nosso coração de conhecer mais de quem o Senhor é. Que não seja a Elisa ministrando aqui, Senhor, eu saio de cena. E eu te peço que o Senhor fale de forma pessoal e personalizada a cada coração essa tarde. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Eu amo falar sobre o Espírito Santo e como eu disse para vocês, eu confesso que eu sou suspeita para falar, porque eu sou apaixonada pelo Espírito Santo, né? E é muito lindo quando a gente pega aqui o livro de João, e especialmente os capítulos 14, 15 e 16, porque Jesus está dando as suas últimas palavras para os seus discípulos. Então, imagina aí as últimas instruções de um mestre para os seus discípulos. Nós vamos encontrar aqui em João 14, 15 e 16. E de uma forma muito especial, Jesus começa a falar, a prometer a respeito da pessoa do Espírito Santo de Deus. E essa tarde eu quero aprofundar um pouquinho com vocês a respeito do conhecimento da pessoa do Espírito Santo, bem como as suas obras. Quando a gente fala sobre a pessoa do Espírito Santo, talvez nós nunca vimos um tempo onde as pessoas estão tão em extremos em relação à pessoa do Espírito Santo. Porque alguns ou não creem no Espírito Santo, ou outros supervalorizam a presença do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, a ponto de se tornar um misticismo. Mas eu quero que essa tarde nós cheguemos a um lugar do equilíbrio. Porque quando a
gente olha para o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo é o próprio Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. A Trindade é constituída pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é tão Deus quanto o Pai. O Espírito Santo, ele é tão Deus quanto o Filho. E quando nós falamos sobre o Espírito Santo é uma pessoa que habita dentro de nós, é a vida de Deus dentro de nós. Ele fala, ele comunica, ele testifica no nosso interior. Agora, nós precisamos chegar num lugar de equilíbrio, porque não adianta eu negligenciar, porque a negligência da doutrina do Espírito Santo é certeza do fracasso espiritual. Porque da mesma maneira que é errado eu negligenciar a doutrina acerca do Pai, da mesma maneira que é pecado eu negligenciar a doutrina a respeito da obra do sacrifício propiciatório do Filho, é pecado eu negligenciar a doutrina do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Espírito do próprio Deus, ele é o Espírito do próprio Pai, e existe uma atuação, uma obra que ele deseja atuar e cumprir dentro de nós. Então nós precisamos entender quem é o Espírito Santo. Jesus vai dedicar os últimos capítulos só para falar a respeito, os últimos momentos da vida dele só para falar a respeito do Espírito Santo. E é lindo porque quando a gente pega aqui no versículo, a gente olha no versículo 7, ele começa a falar e ele vai dizer assim, olha, é melhor para vocês que eu vá. Olha o que Jesus, nós não estamos falando de homem qualquer, não foi um dos discípulos que disse, foi o próprio Jesus que disse, é melhor para vocês. Algumas outras versões vão dizer, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá, mas se eu for, eu enviarei a vocês. Então quando nós falamos sobre a pessoa do Espírito Santo, nós estamos vendo aqui a importância, a ênfase que Jesus dá acerca da importância do Espírito Santo. Se você pega o capítulo 14, ele vai dizer assim, olha, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador. Quando a gente olha no original, existem duas palavras no grego que é utilizada para outra. Existe a palavra héteros e existe a palavra allos. Héteros significa outro de um tipo diferente, e allos, outro do mesmo tipo. Quando Jesus fala, eu enviarei outro Consolador, a palavra utilizada aqui no grego é a palavra allos. Eu posso dizer para você, uma maçã e uma mexerica, é o quê? É héteros, porque são de tipos diferentes. Mas se eu falar para você, duas maçãs, é o quê? Do mesmo tipo. Então quando Jesus vai falar, ele usa o que? Ele usa o allos, porque ele está dizendo assim, eu enviarei alguém que é do mesmo tipo do que eu enviarei alguém que carrega a mesma essência do que eu enviarei alguém que carrega a mesma natureza que eu carrego, eu enviarei alguém que é tão Deus quanto eu sou Deus. E ele vai dizer que ele estava enviando alguém que era outro do mesmo tipo do que ele. E justamente, querido, essa era uma preocupação dos primeiros cristãos naquela época, porque eles aguardavam ansiosamente pela promessa do Messias. Agora o Messias está falando que vai embora, mas ele não para aí, porque ele vai dizer, eu enviarei outro, mas eu não deixarei vocês órfãos, eu não deixarei vocês órfãos. Olha o que ele vai dizer, eu voltarei para vós. Então quando nós olhamos, nós estamos vendo Jesus dizendo que da mesma forma que o Pai esteve presente no ministério de Jesus através da pessoa do próprio Cristo, nós vamos ver que agora o Espírito Santo estaria presente no meio da humanidade e o próprio Cristo estaria presente através da pessoa do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos negligenciar a importância do Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo quem dá continuidade ao ministério de Jesus. O Espírito Santo não está isolado. Muita gente acha que o Espírito Santo é um poder, é uma força. Não, o Espírito Santo é uma pessoa. E ele na nova aliança vem para dar continuidade ao ministério de Jesus. Por quê? Porque é ele quem testifica ao nosso espírito a respeito da obra do Filho. É ele quem gera convencimento dentro de nós que nós precisamos de um Salvador, que nós precisamos de um remissor, que nós precisamos ser justificados pelo sangue do Cordeiro. É por isso que Jesus vai dizer, eu preciso ir, porque se eu não for, aquele que vai gerar testificação dentro de você não virá. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. Não é à toa que ele vai dizer para os seus discípulos, permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder.
Porque era necessário que os discípulos recebessem o Espírito Santo de Deus. Por que é tão importante nós entendermos quem é o Espírito Santo? Porque, querido, preste atenção em algo. É o Espírito Santo de Deus quem nos revela qual é a obra do Filho. É o Espírito Santo quem nos convence da obra do Filho. Mas também é o Espírito Santo de Deus quem testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É o Espírito Santo que faz com que a Trindade se torne pessoal a nós, porque é Ele quem nos revela que fomos adotados e que agora somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Então, o Espírito Santo, Ele torna a Trindade pessoal a nós. O Espírito Santo, Ele nos revela qual é a Trindade. É Ele que revela o nosso interior. Quando você aceitou Jesus, você nasceu de novo. Você recebeu uma nova vida em Cristo Jesus. A palavra vai dizer que antes nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Querido, se uma pessoa não reconhece Jesus como Senhor e Salvador, ela permanece sendo escrava do pecado e escravo da carne. Mas quando ela reconhece a obra do Filho, quando ela se permite ser convencida pelo Espírito Santo, ela reconhece a obra do Filho. Nesse momento, essa pessoa é reconciliada com Deus. E a vida do próprio Deus passa a fazer morada dentro dela. É isso que acontece com você quando você entrega a sua vida para Jesus. Você não caminha mais sozinho. Você não caminha mais como um órfão. Você não caminha mais como um perdido, um abandonado, escravo do pecado. Não, a vida de Deus passa a fazer morada dentro de você. Você se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. E não só isso, o Espírito do próprio Deus passa a fazer morada dentro de você. É Ele que revela ao nosso espírito que agora nós somos filhos, nós não somos órfãos. Nós somos adotados, nós temos um pai. E agora já não importa mais qual tipo de paternidade que você teve na terra, porque agora você foi adotado pelo Pai da eternidade, o Criador da eternidade. E Ele te diz: você é meu filho amado, eu amo você, eu quero salvar você, eu quero resgatar, porque eu tenho um propósito na sua história. Então o Espírito Santo, Ele revela quem o Pai e quem o Filho é para nós. O Espírito Santo, querido, Ele é essa pessoa poderosa. Ele é um poder residente dentro de nós, mas Ele também é uma pessoa. E nós precisamos compreender isso. Porque muitos vão para extremos no que diz respeito à pessoa, à doutrina do Espírito Santo. Muitos ou negligenciam a sua obra, ou supervalorizam a sua obra. Querido, não adianta você querer só o Espírito, só o mover do Espírito, sem querer ter a obra do Filho. Porque é a obra do Filho que nos dá acesso ao Pai. É a obra do Filho que nos dá o direito de agora ter o Espírito de Deus residente dentro de nós. É por isso que todo mover do Espírito precisa estar fundamentado na palavra de Deus. Todo mover do Espírito precisa estar fundamentado na palavra do Pai, na obra do Filho. Não adianta querer só o Espírito Santo. Muitos querem viver só com experiência com o Espírito Santo. Quero ser cheio, quero poder. Não, querido, você não tem que ter só poder. Você precisa de poder sim, mas você também precisa de palavra. Você precisa entender a obra de Cristo. Você precisa entender que nele você foi lavado, redimido. Então, quando nós falamos sobre o Espírito Santo, nós precisamos chegar a esse lugar. Porque muitos acham que o Espírito Santo se resume a um poder, a uma experiência. Eu venho para o culto e eu quero ter uma experiência sensorial. Eu choro, eu me arrepio. E tudo isso faz parte. Eu não estou negligenciando o poder de uma experiência. Porque uma coisa é certa: todos nós nos achegamos a Cristo através de uma experiência pessoal. Todos os discípulos em algum momento tiveram uma experiência com Jesus. Você se lembra do dia que você teve uma experiência com Cristo? Eu lembro de um dia que eu estava dando aula no Seminário Teológico Carisma. E eu lembro que uma das aulas, um aluno me parou no intervalo e falou assim: sabe, professor, eu lembro do dia que Jesus me tocou. E ele começou a me contar e ele disse assim: eu era um roqueiro, tocava guitarra numa banda de rock. E um determinado dia eu ia tocar numa boate. E no meio daquela boate, eu ouvi Deus falando comigo: aqui não é o seu lugar, eu não te criei para isso, eu te criei para o louvor da minha glória. O seu dom eu te criei para você louvar o meu nome. Ele falou assim que ele estava bêbado na hora, drogado na hora. E na hora ele ficou são quando ele ouviu aquela voz falando com ele. E ele falou que ele saiu dali e nunca mais ele ingeriu bebida alcoólica, nunca mais ele se drogou. E ele foi imediatamente procurar uma igreja. Eu não sei você,
Mas eu lembro dos momentos que eu fui marcada por Deus. Eu lembro do momento que Cristo me alcançou. Querido, se você não tem lembrança de um momento que Cristo te alcançou, é porque Ele ainda deseja te alcançar. Porque Ele sempre nos marca. Sabe, eu cresci em um lar cristão. Eu tive o privilégio dado por Deus de ter os meus pais muito ativos dentro da igreja, muito envolvidos no ministério. Mas chegou um momento da minha vida que eu entendi que eu precisava conhecer Deus. Porque filho de crente não é crentinho. Filho de crente também precisa ter experiência com Deus. Filho de crente também precisa aceitar Jesus. E eu lembro que eu tinha aproximadamente meus 6 para 7 anos. E eu estava num culto de criança. Uma escola bíblica de férias. E eu lembro que a professora ali fez o apelo para quem queria aceitar Jesus. E eu falei, eu quero Jesus. E eu nunca esqueci daquele dia. Eu nunca esqueci daquele momento. Porque foi um momento que Jesus entrou no meu coração. E a minha vida nunca mais foi a mesma. Todos nós, em algum momento, temos uma experiência com o Espírito Santo. Todos nós precisamos ter experiências com o Espírito Santo. Se você olha os discípulos, cada um deles teve uma experiência pessoal com o Espírito Santo. A questão é que o que me faz a chegar a Cristo pode ser a experiência, mas o que me faz permanecer é o conhecimento. Não adianta eu querer viver só com experiência, de experiência em experiência. Sabe por quê? Porque o Evangelho não se resume à experiência. O Evangelho se resume ao conhecimento de quem Cristo é. Então você pode se achegar através de uma experiência, mas você permanece por causa do conhecimento de quem Ele é. Porque quanto mais eu conheço, mais eu prossigo em conhecer. Quanto mais eu conheço, mais eu me apaixono por quem Ele é. Então nós precisamos entender que não adianta eu querer só a experiência. A experiência pode acontecer, é válida, é boa, é maravilhosa. Eu oro para que você tenha experiências sobrenaturais com o Espírito Santo. Mas o Senhor te chama para o lugar do conhecimento a respeito de quem Ele é. Paulo vai falar aos romanos e ele vai dizer, olha, apresente o teu culto racional ao Senhor. O culto nós oferecemos a nossa razão. Não é por meio dos nossos sentimentos. Muita gente acha que o Espírito Santo só se move naquele dia do culto que você chora, que você se arrepia, né? Que você cai no chão, baba. Isso tudo é maravilhoso. Mas preste atenção. O Espírito Santo é mais do que isso. Ele é uma pessoa que habita dentro de nós. E nós não podemos caminhar por aquilo que nós sentimos. Nós precisamos caminhar por aquilo que nós cremos. O Espírito Santo não está dentro de mim só quando eu sinto. O Espírito Santo está dentro de mim mesmo quando eu não sinto. Por quê? Porque eu creio na obra do Filho. E eu creio que quando eu aceito Jesus, o Espírito passa a fazer morada dentro de mim. Então esse lugar de equilíbrio nós precisamos encontrar. Nós precisamos nos achegar a esse lugar. Eu não sei se você já teve a experiência daquele dia que você estava passando por um problema. Que você fala, meu Deus do céu, né? Sangue, fogo e fumaça, o que eu vou fazer da minha vida? Tinha que procurar assim, né? Terceiro emprego, porque no segundo já está resolvendo mais. Aí você vem para a igreja. Aí você chega na igreja e não está sentindo nada. Você fala assim uma hora, Deus, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? Eu devia estar fazendo outra coisa, que eu tenho tanto problema para resolver. Por que você vai na igreja? Por que você permanece mesmo quando você está cercado por tantas circunstâncias adversas? Por que você vai mesmo quando você não sente? Sabe por quê, querido? Porque nós temos a consciência que lá é o único lugar. Nesse lugar, aqui é o único lugar que nós temos a resposta para os nossos problemas. Então preste atenção. Não tem a ver com aquilo que eu sinto, tem a ver com aquilo que eu creio. O Espírito Santo habita dentro de nós, mesmo quando nós não sentimos. Por quê? Porque Jesus prometeu que não nos deixariam órfãos. A promessa dele sobre nós é que ele nunca nos abandonaria. Então não importa se você não está sentindo. Eu não fico sentindo o tempo todo. Tem hora que eu sinto e é maravilhoso. Mas eu creio e eu ando pela consciência daquilo que eu creio, daquilo que Cristo fez por mim na cruz. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia. É o que Ele fez por nós. Algumas pessoas, uma pessoa uma vez me perguntou assim, por que Ele chama Espírito Santo? Né? Será que os outros membros da Trindade também não são santos? Claro, eles são santos sim. Mas o próprio nome do Espírito Santo também diz respeito à obra do seu ministério. Porque a obra do ministério do Espírito Santo consiste em gerar santificação, santidade em nós. O propósito do ministério do Espírito Santo não é apenas nos fazer ter experiências com Ele, não. Primeiro Ele vem gerando santificação, purificação dentro de cada um de nós. O Espírito Santo, querido,
Ele é o próprio Deus. E todos os atributos que o Espírito Santo carrega são os atributos do próprio Deus. E Deus é santo. E da mesma medida que Deus é santo, Ele deseja gerar santidade em mim e em você. Quando nós olhamos, Jesus vai falar a respeito do Espírito Santo. E Ele fala assim: quando Ele vier, Ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. A primeira obra do Espírito Santo em nós é que Ele vem gerando convencimento nos nossos corações a respeito do pecado. Ele nos convence a respeito do pecado. Querido, nenhum ser humano por si só poderia ter consciência do seu pecado se o Espírito Santo não gerasse convencimento em nós. Não é à toa que Jesus vai dizer no capítulo 14: o mundo não conhece. O mundo o vê, o mundo não pode o ver, o mundo não conhece. Por quê? Porque eles não creram em Jesus. Você já percebeu que quando uma pessoa está no mundo, ela se embriaga, ela usa drogas, ela se deita com quem não é o seu cônjuge, ela anda numa vida de pecado. E você vai falar para ela que ela está errada, ela fala: que isso, eu não estou errado não. Por quê? Porque somente aqueles que nasceram de novo têm o Espírito Santo residente, gerando convencimento a respeito do pecado. Porque quando nós nascemos de novo, aquele que bebia já não bebe mais. Aquele que andava numa vida promíscua já não tem mais prazer no pecado. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo dentro de você, gerando convencimento no teu interior a respeito da santidade de Deus. É isso que Ele fez por nós. Eu não sei se já aconteceu com você. Às vezes você está numa roda de conversa. Aí um começa a falar mal da vida do outro. Um começa com as dissensões, com o disse-me-disse. Aí vem dentro assim de você. Simples, como se uma voz ecoasse do seu interior falando: aqui não é o seu lugar. Sai daqui. Não é isso que eu tenho para você. Quando você está no seu trabalho, seu chefe vira para você e fala assim: não, chegou uma ligação aí, mas fala que eu não estou. E aí vem algo dentro de você e fala assim: isso é mentira. Você vai mentir? O que está acontecendo nesse momento? É o próprio Deus gerando santificação dentro de você. É o próprio Deus gerando santidade dentro de você. Por quê? Porque Ele vem gerando convencimento em nós a respeito do pecado. Se antes mentir era normal, agora já não é mais. Por quê? Porque a vida de Deus habita dentro de nós. Talvez você fale assim: ah, Elisa, é fácil falar de santidade, é fácil falar de andar em retidão. Você está aí vivendo o chamado ministério de Deus. Querido, deixa eu falar algo para você. Todo cristão, independente de ser líder, independente de ter títulos ou não, independente de ser pastor ou não, todo cristão precisa passar pelo lugar da santificação. É responsabilidade de todo cristão se santificar. É responsabilidade de todo cristão passar pelo lugar da purificação. Aliás, eu acho muito lindo porque quando nós olhamos o tabernáculo de Moisés, a palavra vai falar que quando eles entravam no tabernáculo, eles entravam então no átrio, no pátio. E lá no pátio, o primeiro lugar que o sacerdote, que era a liderança do povo, tinha que passar, era na bacia de bronze. O que era a bacia de bronze? Ela foi feita por espelhos das mulheres, elas doaram. Se você olhar, está lá na história. E tinha água dentro da bacia. E o sacerdote todos os dias, antes de oferecer sacrifício ao Senhor, antes de apresentar culto ao Senhor, o sacerdote precisava passar na bacia de bronze, porque lá era o lugar da purificação. Presta atenção em algo. A palavra vai dizer que a bacia de bronze simboliza a palavra de Deus. Quando nós nos achegamos à palavra, a Bíblia diz que a palavra é como um espelho. Quando você se achega à palavra, você percebe aquilo que está sujo dentro de você, na verdade. Você se achega ao espelho, você sabe o que está errado. Porque a palavra de Deus é assim. Quando eu me achego à palavra, ela é como um espelho que revela aquilo que está impuro e está sujo em mim. Mas eu preciso te dizer algo: a palavra não apenas aponta aquilo que está impuro em nós, ela também disponibiliza água para nossa purificação. Porque esse é o evangelho de Cristo Jesus. Ele não apenas aponta o nosso pecado, ele não apenas mostra onde está o erro, mas ele nos estende a mão e diz: filho, eu te amo como você está, eu estou te mostrando onde está o teu pecado, mas vem para mim, porque eu tenho purificação, eu tenho limpeza disponível para você. Sabe por quê?
Porque o Evangelho de Cristo, ele nos chama como nós estamos, mas ele não nos deixa como estamos. Não importa, querido, não importa a condição que você está. Não importa se você está no lamaçal do pecado. Não importa se a sua vida está distante de Jesus e você se pega sendo confrontado por isso, querido. Eu quero te dizer que existe purificação disponível para você. Nós precisamos entender o que a palavra diz. Sabe por quê? Porque quanto mais perto nós estivermos de Deus, mais nós seremos convencidos do pecado. Eu gosto do que o nosso pastor Márcio vai dizer. Ele fala assim: é possível alguém viver uma vida inteira sem pecar. Porque quanto mais perto nós estamos de Deus, mais distante nós vamos andar do pecado. E da mesma forma é nas nossas vidas. Querido, quanto mais perto eu estou do lugar da purificação, menos eu vou querer andar perto do pecado. Nós precisamos entender essa realidade. Porque é o Espírito quem nos convence das obras da carne. É o Espírito quem nos convence daquilo que a nossa carne ainda quer produzir. Se você se embriagava, agora ele te convence que beber não faz mal para a sua saúde. Se você se embriagava, agora eu não me embriago mais. Agora eu ando em purificação. Se antes se deitar com alguém que não era o cônjuge era normal para você, agora já não é mais normal, está errado. Se antes eu mentia, agora eu não minto mais. Se antes eu manipulava, querido, deixa eu falar algo para você. Se você é alguém que gosta de manipular pessoas, você ainda precisa ser mais convencido pelo Espírito Santo de Deus. Se você é alguém que gosta de julgar corações, se você gosta de falar daquilo que você não sabe, se você gosta da dissensão, da fofoca, é porque você precisa ser mais convencido pelo Espírito Santo de Deus. E à medida que nós caminhamos nesse lugar, à medida que nós nos achegamos a Ele, à medida que nós nos achegamos às águas do Espírito, mais nós somos purificados por intermédio da obra de Cristo na cruz. É Ele quem nos regenera. Preste atenção. A segunda obra do Espírito Santo é que Ele faz, Ele promove a regeneração no nosso interior. É Ele quem regenera o pecador. Eu gosto do que João, no capítulo 3, no versículo 5, vai dizer. E ele vai dizer assim: Jesus respondeu. João capítulo 3, versículo 5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Tito, no capítulo 3, do versículo 3 ao 7, ele vai dizer assim: porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo a malícia, a inveja, odiosos, odiando uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, o nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo nosso Senhor, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Eu gosto do que ele vai dizer. Ele vai falar assim: nós fomos regenerados pelo lavar purificador do Espírito Santo de Deus. Quando a gente fala sobre regeneração, a regeneração tem a ver com revivificação, com fortalecimento. Fala de uma recuperação moral e espiritual. Querido, o homem, ele foi concebido no pecado. A Bíblia vai dizer que por causa do pecado de Adão não havia um justo sequer. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Agora não havia mais um justo, não havia quem se achasse digno de se achegar diante do Pai. Todos pecaram. E como todos nós estávamos em Adão, todos nós fomos concebidos no pecado. Uma criança quando nasce, gente, ela precisa aceitar Jesus, porque ela é concebida no pecado. Elisa, mas e se for crente? E se os pais forem crentes? Tem que aceitar Jesus do mesmo jeito, porque filho de crente não é crentinho. Filho de crente tem que reconhecer Jesus como Salvador, porque a salvação é individual. Já viu criança quando quebra a xícara da mãe? A primeira coisa que ele faz é querer esconder. Não é assim? Olha o velho Adão aí aparecendo, né? Olha o pecado aí aparecendo.
Não conta a verdade. Por quê? Porque todo ser humano precisa de um Salvador. Mas quando ele vai falar sobre que nós somos regenerados, às vezes traz uma ideia de que um vaso se quebrou e agora ele vai recolar aquele vaso. Mas a verdade não é isso. Eu gosto de uma palavra que existe, que é a palavra anakainose. O que significa anakainose? É um novo de novo. Quando Cristo nos regenera, Ele não está remendando o nosso velho homem. Ele está fazendo novo de novo na nossa vida. Ele está fazendo novo nunca visto antes, um novo padrão de uma nova aliança. É isso que Cristo vem fazer por nós. Por quê? Porque é Ele quem nos convence que nós já fomos justificados pelo sangue do Cordeiro. É Ele quem nos convence da justiça. É Ele quem nos convence que nós já fomos lavados e redimidos. Mas também é Ele quem nos convence que um dia Jesus voltará para encontrar a sua noiva. Então, quando nós falamos sobre o Espírito Santo, nós não estamos falando de uma pessoa qualquer. Ele não é só um poder, ele gera convencimento em nós, ele é uma pessoa, ele nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Mas sabe o que é lindo? Porque a terceira característica da obra do Espírito Santo é que o Espírito Santo, ele sela o cristão como propriedade exclusiva de Deus. Olha o que a palavra vai dizer em Efésios, no capítulo 1, no versículo 13. Em quem também vós estáis, depois de que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, fostes selados pelo Espírito da promessa. Quando a gente fala sobre um selo é uma autentificação, é a marca de uma propriedade, né? Então, quando você quer enviar uma carta para alguém pelo correio, você coloca um selo, não é verdade? Antigamente, quando o povo queria selar o gado, o que eles faziam? Eles marcavam aquele gado para falar que ele era de um determinado dono, de um determinado proprietário. E o que é o selo? O selo, ele é uma autentificação inviolável que marca a propriedade de alguém. É uma chancela, é um carimbo, é um sinete, é uma marca simbolizando um título de propriedade. Preste atenção em algo. A palavra vai dizer que quando nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador e nascemos de novo, agora nós somos selados com o Espírito, ou seja, o Espírito Santo em nós é a marca de uma propriedade, ou seja, agora eu não sou mais escravo do pecado, agora eu tenho um selo sobre mim, que é o Espírito que diz que eu sou filho de Deus, eu sou propriedade exclusiva de Deus. É isso que o Espírito Santo diz. Você é minha propriedade exclusiva. Ele é o selo inviolável. Agora, querido, você passa a pertencer à família de Deus. E nós, como cristãos, precisamos fazer de tudo para não perder a nossa salvação. Ah, porque eu tenho um selo, agora eu posso caminhar de qualquer jeito. Não pode. A palavra vai dizer: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Guarda a sua coroa para que você não perca ela. Cuide do que tem para que ninguém roube a sua coroa. Eu tenho selo. E todas as vezes que eu dou atenção para esse convencimento do Espírito, todas as vezes que eu dou atenção para a obra do Espírito Santo em mim, eu estou me aliançando ainda mais com Ele, eu estou me tornando mais íntimo com Ele. E isso me garante que eu sou propriedade exclusiva de Deus. E isso me garante que um dia Jesus vai voltar para nos buscar. E é justamente isso. Sabe por quê? Porque a quarta característica da obra do Espírito Santo. Hoje eu estou igual o pastor Márcio, vocês viram, né? Estou cheio de tópico. Estou acabando. Mas a quarta característica da obra do Espírito Santo é que o Espírito Santo é o penhor que nos dá a garantia da redenção. Olha que coisa linda. Efésios 1,14 fala assim: o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. O que é um penhor? Quando uma pessoa quer fazer um empréstimo no banco, né? Ela quer pegar um valor, o que ela faz? Ela vai ao banco, ela deixa um bem de garantia, como ela deixa aquele penhor como uma promessa de que ela vai voltar para pagar aquele valor, e ali ela resgata o seu bem. O que é o penhor? É o ato, uma palavra que assegura o cumprimento de uma promessa, de um compromisso.
é uma obrigação, é uma garantia, é uma segurança, é uma prova. Então, para o banco ter prova que você vai voltar para pagar, o que você faz? O que a pessoa faz? A pessoa deixa algo de valor como uma garantia de que ela voltará para buscar. Agora, olha o que a palavra vai falar. A palavra vai falar que o Espírito Santo de Deus, ele é o penhor da nossa herança. O que isso quer dizer, querido? O Espírito Santo dentro de mim, dentro de você, é a garantia de que um dia Jesus vai voltar para buscar a sua noiva. Você tem uma garantia dentro de você. O Espírito Santo não é só um poder, não. Ele é uma garantia de que um dia Jesus vai voltar para buscar a sua noiva. O Espírito Santo é esse, sabe, é como um anel de noivado. E nele existe a promessa de que um dia o noivo vai se casar com a noiva. E eles celebrarão as bodas. Mas nós, em um anel e um elo perfeito, nós um dia celebraremos as bodas do Cordeiro. A quinta característica na manifestação da obra do Espírito Santo é que ele sempre nos separa para um propósito maior. Então preste atenção. O Espírito Santo gerou convencimento em nós a respeito da obra do Filho. Nós correspondemos ao convencimento do Espírito Santo de Deus. Agora nós nos tornamos filhos, lavados, justificados, regenerados, redimidos. Mas existe um propósito maior de Deus para nós. Nós precisamos entender que existe um propósito de Deus para todo aquele que nasce novo. O propósito de Cristo não é apenas te salvar. O propósito de Cristo não é apenas fazer com que você seja reconciliado com o Pai. Não, Ele tem um propósito maior para a sua vida. Olha o que a palavra vai dizer. A palavra vai dizer lá em Atos, no capítulo 13, no versículo 2. A palavra diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Presta atenção. É o Espírito Santo de Deus quem nos separa para um propósito maior. O texto vai dizer que ele escolheu a Saulo e a Barnabé para o exercício do ministério. Olha isso. O Espírito Santo os separou para a obra do ministério. Querido, todo cristão cheio do Espírito Santo vai se envolver com as obras do ministério. Todo cristão cheio do Espírito Santo vai querer servir às causas do reino de Deus. Todo cristão cheio do Espírito Santo vai querer fazer parte daquilo que Deus está fazendo sobre a terra. Querido, sabe o que você precisa entender? Que Cristo não morreu só para te salvar. Ele morreu porque Ele tem propósito para você. Ele tem propósito para a sua história. Olha isso. Paulo se tornou um dos maiores pregadores que nós já vimos. Talvez você está aí na sua casa. Talvez você está aqui presencial nos assistindo. E até hoje você se contenta em ser um crente que só é salvo. Mas deixa eu falar algo para você. Existe propósito de Deus sobre a sua vida. Existe propósito de Deus para você. Sabe por quê? Porque agora Ele vai te fazer uma testemunha da obra daquilo que Ele fez com você. Agora você se torna um anunciador daquilo que Ele fez para você. Então você precisa entender que se você é cheio do Espírito Santo, você precisa se envolver com as causas do reino. Se você é cheio do Espírito Santo, você precisa se envolver com o ministério. Entendendo que você não serve homens. Você apenas serve ao Senhor como uma gratidão daquilo que Ele fez por você na cruz do Calvário. E a última característica da obra do Espírito Santo, para nós terminarmos essa tarde, é que é o Espírito Santo quem nos dá poder para testemunhar. Querido, eu não sei se você já observou uma pessoa pregando, mas existe uma diferença muito grande em alguém falando algo que ela só conhece e falando cheio do Espírito Santo de Deus. É totalmente diferente. Não é à toa que Jesus fala para os seus discípulos assim: permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Sabe por quê? Porque não adianta eu ter uma missão para cumprir. Eu preciso de poder para cumprir essa missão. E é por isso que os discípulos precisavam permanecer em Jerusalém. Para quê? Para que eles recebessem capacitação sobrenatural de Deus para o cumprimento da missão. E deixa eu falar algo. O Espírito Santo não apenas diz para você que Ele tem uma missão para você. Ele diz para você: eu tenho o poder disponível para você, para que você cumpra a missão que eu tenho para você.
Não tem como nós testemunharmos do Evangelho sem o poder de Deus. Não tem como eu querer viver o chamado de Deus sem o poder de Deus. Não tem como eu querer viver o ministério sem me encher do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque a obra de Deus não é feita na carne. A obra de Deus é feita por meio do Espírito. A palavra vai dizer que coisas espirituais se discernem espiritualmente. Se eu quero viver realidades espirituais, eu preciso me encher do Espírito Santo. Eu preciso me empoderar do Espírito Santo de Deus para que eu seja uma testemunha. E nós, como igreja, precisamos entender a importância do Espírito Santo para nós. Porque é o Espírito Santo quem nos capacita a cumprir a grande comissão. É o Espírito Santo quem nos dá poder, nos reveste de autoridade, de sabedoria. Para quê? Para falar de Jesus aos não alcançados, para que Cristo volte. É o Espírito Santo quem nos dá poder para preparar o caminho para a volta do Messias. Querido, você pode pregar na força do seu braço, e os incrédulos vão ser alcançados. Mas o número de conversões, de pessoas cheias, quando uma pessoa prega cheia do Espírito Santo, é muito maior. É por isso que você precisa se encher do Espírito Santo. Você precisa querer se encher do poder do Espírito Santo de Deus. Porque Ele capacita a igreja a quebrar barreiras culturais. É Ele quem reveste a sua igreja de dons espirituais. Querido, quando uma cura acontece, quando um milagre acontece, todos reconhecem que há algo sobrenatural acontecendo, que Deus está atuando naquele lugar. Porque o Espírito Santo nos capacita a quebrar barreiras étnicas, barreiras que são religiosas, a fim de que o Evangelho chegue aos confins da terra. Ele te dá poder para amar aquele que te persegue. Ele te dá poder para perdoar aquele que te fere. Ele te dá poder para andar de acordo com a nova natureza que foi colocada dentro de você. Porque agora o Espírito Santo vem imprimindo dentro de mim, dentro de você, o caráter do próprio Deus. Agora eu já não falo mais apenas as minhas mazelas. Não. Eu vou investir tempo falando a respeito do caráter de quem Ele é. Sabe por quê? Porque eu posso gastar tempo falando da minha vulnerabilidade, do meu defeito, mas nada vai acontecer. Porque é quando eu olho para Ele que a minha história é transformada. Querida, é quando você fala dEle, quando você olha para Ele, que você vai ver a sua história sendo transformada. Nós precisamos entender isso. Sem poder do Espírito Santo não tem como viver santidade. Nós precisamos entender. Eu já ouvi muitas pessoas falando assim: não, Elisa, eu vou ser santo. Agora eu não vou assistir mais nada, não vou ter televisão, não vou ver nada. Não, querido, não tem a ver com isso. O problema é que as pessoas querem produzir santidade. Deixa eu te falar algo. Santidade você não produz, santidade você desfruta. Quanto mais perto você estiver de Deus, mais você vai ser influenciado pela santidade de Deus. Sabe por quê? Porque santidade é influência. Não tente produzir santidade na força do teu braço, porque você não vai conseguir. Mas quanto mais perto eu estiver de Deus, mais eu serei influenciado pela santidade de Deus. E é para esse lugar que o Senhor nos chama. Sabe? O Espírito Santo de Deus, Ele é uma pessoa. Ele habita dentro de você. Ele preenche o vazio que há dentro de você. Foi isso que Cristo fez por nós. Cristo preparou o caminho para que nós fôssemos reconciliados com o Pai. E que agora o Espírito do Pai passa a fazer morada dentro de nós. Ele nos chama essa tarde para esse lugar de comunhão com o Espírito Santo de Deus. Viver a vida cristã sem o Espírito Santo é muito pesado. Porque nós vamos olhar mais para aquilo que nós não podemos do que para quem Ele é. Mas quando eu sei quem Ele é, quando eu valorizo aquilo que Ele fez por mim, eu tomo posse da obra de Cristo na cruz de Cristo. Eu tomo posse daquilo que o Espírito Santo fez por mim. Eu sei que em mim eu não tenho capacidade, mas eu sei que nele eu tenho purificação. Eu sei que nele eu tenho poder para testemunhar. Eu sei que nele eu posso me levantar como uma carta viva. Nele eu posso me levantar como uma testemunha da obra de Cristo na cruz. O problema é que muitas vezes nós queremos convencer as pessoas na força do nosso grito.
Nós queremos convencer as pessoas. Não sei se talvez você está aqui e você ora pela conversão da sua casa. Talvez você ora pela conversão dos seus filhos. Mas deixa eu falar algo para você. A conversão deles não vai vir pelo muito falar. Tem gente que acha que é só falar. Querido, não é pelo muito falar. O que você precisa mudar a sua oração. Para de falar na cabeça da pessoa. Porque tem hora que se torna até chato. Eu não estou falando que você não tem que pregar. Você precisa pregar. Mas você precisa falar cheio do Espírito Santo. Você precisa pedir ao Espírito Santo que gere convencimento. Sabe por quê? Porque o que convence não são as nossas palavras. O que convence é o Espírito Santo de Deus. Não desista da sua casa. Não desista da sua família. Mas peça que o Espírito Santo gere convencimento no coração deles, assim como gerou no teu coração. O Espírito Santo quer te levar para um lugar de conhecimento a respeito de quem Ele é. Eu sei que viver de experiências é bom. Eu sei que é bom ter experiências. Mas viver do conhecimento é muito melhor. Porque quando eu não tenho experiência, eu não vou parar. Porque eu sei quem Ele é. E o Senhor nos chama essa tarde para esse lugar do conhecimento a respeito de quem Ele é. Amém?